Oi, tudo bem com você? Meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse panorama que nós estamos vendo e o que se apresenta como futuro para as nossas vidas, olhando com nossos olhos naturais. Se você assistir a TV hoje, eu tenho certeza que nesse momento onde você está assistindo esse vídeo, se você parar o vídeo e ligar a sua TV, você com certeza vai encontrar canais onde está falando sobre guerras, rumores de guerras, sobre problemas sérios na política. Você vai ver também falando sobre fome, falando sobre desemprego, falando sobre morte, falando sobre variações de Covid-19. Você vai ver cepas novas e se a vacina é garantia ou se não é, para onde vai o nosso mundo, que pessoas na Venezuela estão comendo carne estragada e um futuro incerto para o nosso país, uns a favor desse governo, uns contra esse governo, e tudo que nos apresenta é um mundo de incerteza. Só que eu te convido a refletir sobre quem você é nesse mundo. Será que você é apenas um cidadão do Brasil? Um cidadão do mundo? Ou será que você faz parte de um outro reino muito diferente desse aqui? E as notícias desse outro reino são boas novas, porque quando você assiste a TV ou você procura o noticiário, seja de que forma for, através de jornal impresso, através das mídias sociais, o que você vê é um reino de desgraça onde nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz: o mundo jaz do maligno, né? É o que a gente sabe que a palavra de Deus diz e que é verdade. Porém, nós podemos escolher viver num mundo que jaz do maligno e, por isso, crer e tomar para nós as expectativas desse mundo, do que vai acontecer nesse mundo, como também nós podemos escolher viver no reino de Deus e aí sim crer nas expectativas do que aqueles que servem a Deus esperam. Eu não assisto TV há muitos anos. Eu sempre digo que tem 8 anos porque eu perdi a conta de quanto tempo tem. Porém, eu me lembro que a última vez que eu assisti TV foi quando aquele rapaz matou a namorada, a Eloá. Vocês se lembram disso? Era uma moça muito jovem, muito bonita, e aquele rapaz, ele encarcerou a namorada dele no apartamento, e aí ele passou o dia prendendo ela ali e a polícia fazendo negociação com eles, até que a polícia abriu a porta, e quando a polícia arrombou, houve ali dentro tiros. Eu não me lembro direito como foi, e eu sei que o final foi morte, foi trágico. E desde aquela época eu nunca mais assisti TV, não por causa desse episódio, né? Por vários motivos eu deixei de assistir TV naquela época. E sou alienada em relação às notícias? Eu não sou. Eu sei o que acontece na política, sim. Eu sei como está a situação dessa pandemia no Brasil e no mundo, porque eu acompanho pelas redes sociais. Porém, eu decidi não assistir mais. E porque a Bíblia diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, você ocupe o seu pensamento. E eu me lembro que nesse episódio a TV ficou mais de 10 horas mostrando aquele caso, aquele episódio daquela fatalidade com aquela menina. E eu passei todas essas horas com a minha televisão ligada naquele canal, assistindo em tempo real para ver como ia se desenrolar aquilo. Então eu passei o meu dia inteiro fazendo os afazeres de casa na época, com a atenção naquela tragédia, colocando o meu coração na aparência do mal, o meu coração nas coisas que têm acontecido no mundo.
e que infelizmente só é tragédia, só é desordem, só é tristeza. Então eu optei por não ver mais. Não faz diferença para mim passar o dia todo em frente à TV, sabendo o que acontece com o mundo, todo esse luto, e pegar 2, 3 minutos do meu dia, ver as notícias e depois usar todo o restante do tempo para, se eu tiver a possibilidade, assistir o que eu quero, aquilo que vai me edificar, aquilo que vai me agradar ou aquilo que vai me entreter, mas que seja algo saudável. E aí o que acontece? Nós precisamos lembrar que existem promessas diferentes dessa que o mundo está mostrando pra gente. Esses dias eu parei com a minha mãe aqui na minha casa para ver, nós estávamos curiosos de qual era essa profecia que estão dizendo para o dia 30, e aí nós paramos para assistir o que era de tão apavorante que havia nessa profecia. E nós temos temor, temos sim. Nós sabemos que Deus pode fazer tudo aquilo que aquele pastor disse, sabemos que pode sim. Sabemos que nós não devemos falar do pastor, e como a Bíblia diz, nós devemos julgar a profecia e não o profeta. Nós sabemos sim, os ungidos de Deus, nós precisamos ter temor, nós não devemos falar dele, a Bíblia diz isso. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então nós não devemos falar dele. Deus sabe quem ele usa, como ele usa, e a gente julga a profecia. Se acontecer, amém, foi o Senhor que fez. E se não acontecer, apenas foi uma profecia da boca do homem, não da boca de Deus. E só, não temos que julgar nada além disso. Deus não manda a gente julgar nada além disso. Deus nos manda ter prudência. Porém, nós vimos também naquele dia, examinando as notícias atuais, nós vimos também pessoas muito abençoadas ali, nós duas assistindo, pessoas profetizando vida no meio de todo esse caos. E por isso eu trouxe para vocês uma palavra que está em Isaías 35. Isaías 35 fala sobre a promessa da Jerusalém. E eles viveram, o povo de Deus viveu aqui na terra os 40 anos indo atrás dessa terra prometida, e eles receberam, depois de 40 anos eles chegaram a essa terra. E isso também serve como alegoria do que Deus vai nos trazer. Nós vivemos nesse mundo, mas Deus nos prometeu uma nova terra, uma nova Jerusalém. Deus nos prometeu um tempo de alegria, e nós sabemos que esse tempo vai chegar, ainda que nós estamos vivendo dias difíceis. E aí em Isaías 35 diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. E aí no verso 5 diz assim: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Quantas pessoas estão com os joelhos cansados e as mãos fracas diante de tudo isso que nós estamos passando? Quantas pessoas estão vivendo dias de tristeza, dias de luto, dias de insegurança? E o que a palavra diz? Dizei, verso 4, aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Deus vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos,
isso aqui fala de prosperidade, isso aqui fala de não faltar nada para o povo de Deus, isso aqui fala de transformação, de olhos sendo abertos, de alegria chegando. E aí diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. Isso aqui nos convida à santidade. Nesse momento onde nós estamos vendo tantas notícias ruins, nós só devemos fazer uma coisa, tanto o povo de Deus como quem não conhece a Deus e está com tanto medo. Nós devemos buscar um novo caminho, um caminho santo, um caminho de santidade, endireitar os nossos caminhos. E aqui diz assim, sobre esse caminho santo: o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Nós que já conhecemos o Senhor Jesus e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos vigiar todos os dias, nós precisamos aplainar o nosso caminho todos os dias, a nossa vida, examinar a nossa vida. E nós não devemos ser egoístas de querer o reino de Deus só para nós. Nós devemos sempre nos lembrar do ID, que é pregar o Evangelho, mas não o Evangelho de terror, não o Evangelho de terror, mas o Evangelho do arrependimento, o Evangelho do amor, porque Jesus continua sendo amor. Eu estava conversando com a minha mãe ontem e aí houve um momento da conversa onde ela falou assim: Deus não é medo, quem está no medo não está em Deus. E aí quando ela falou aquilo eu falei assim: mãe, você me deu a mensagem de amanhã, porque realmente onde está o amor de Deus não há medo, né? Tem um louvor da Ludmilla que diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no Senhor, você não precisa ter medo das guerras, dos rumores de guerra. A palavra de Deus diz que tudo isso vai acontecer. Nós não precisamos ter medo, porque nós não somos do reino desse mundo. Nós não temos que colocar os nossos olhos no que está acontecendo no mundo. Nós temos que colocar os olhos em Deus, no que Deus nos prometeu. Nós sabemos que nós vamos passar por tudo isso, como todos estão passando. Nós estamos passando e vamos passar por dias difíceis, mas o Senhor tem uma promessa para nós. Então, se você está aqui, se você tem fôlego de vida, enquanto você tem fôlego de vida, prega o amor e não o terror. Prega as boas novas. O que são as boas novas? É essa nova Jerusalém que eu estou dizendo aqui. E aí que diz assim, no último versículo: e os resgatados do Senhor. Olha para fora. Quanta gente precisa ser resgatada, quanta gente está esperando você como agente de transformação e de mudança. E aqui diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. O que é júbilo? É felicidade genuína, é alegria, é festa. E alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. O que é a cabeça? O que é a cabeça? É aquilo que nos guia, os nossos pensamentos. A alegria eterna virá sobre a cabeça, gozo e alegria alcançarão. Imagina o tamanho dessa alegria. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Nós estamos passando dias de lamento, dias de choro, dias de luto, dias de tristeza, dias de preocupação e dias de insegurança. Mas nós temos essa promessa de Isaías 35, que essa Jerusalém nós vamos viver. Os filhos de Deus vão viver essa nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para nós. Então é tempo do povo de Deus enxugar as nossas lágrimas, acalmar o nosso coração e ser porta-voz do Senhor, porta-voz de transformação, porta-voz de vida, porta-voz do Espírito, porta-voz de boas novas. Ainda que nós estejamos vivendo tempos difíceis, ainda é tempo de pregar as boas novas do Evangelho, porque tem muitas pessoas que estão sedentas do Senhor, e o Senhor nunca nos levou através de
de como inimigo arrombando o nosso coração. Nunca foi assim que Jesus nos resgatou. Nunca foi arrombando o nosso coração como o inimigo faz. Jesus, ele sempre nos procurou em amor. Ele bate na porta em mansidão. Lembra daquela passagem que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento impetuoso, Deus não estava no fogo, mas Deus estava onde? Na brisa suave. Seja essa brisa suave nos corações que estão sofrendo. Seja essa brisa suave nos corações que estão inseguros, passando por luta. Seja essa brisa suave nos corações que estão prontos a receber o Senhor. Seja essa brisa suave. Seja a voz de Deus no coração delas hoje. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nesse dia. E se lembra, você não faz parte do reino desse mundo. Você faz parte do reino do Senhor. E Ele tem uma promessa para você. Proclama essas boas novas para que outros possam parar de olhar só para a tristeza que está no mundo e olhar para essa promessa que o Senhor tem para nós e com certeza tem para elas também, porque a palavra diz que não quer que nenhuma alma se perca. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se Ele diz isso, Ele precisa usar quem? A mim e a você. Então, eu recebo essa palavra para mim. Eu recebo essa palavra. Eu quero, Senhor, ser agente de transformação. Seja também um agente de transformação. Amém? Um beijo para você. Desculpa os barulhos externos, porque aqui no meu celular já são 10 para as 10. Então já é movimento aqui, já tem barulho de carro de gás, de vizinhança. Então desculpem, tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã.